Olá, bem-vindos ao canal e bem-vindos para mais um vídeo da série que estamos apresentando aqui, programando em linguagem C, tá? Claro que, como eu sempre tenho colocado aqui, do nível básico, conhecimentos aí para você sair do zero, sua parte inicial aí do V0 e evoluir aí à medida que for vendo o vídeo e praticando, obviamente, tá? E aí chegou a hora de nós instalarmos, tá? Nossas IDEs, nossos compiladores. São programas onde você vai escrever programas. Programas onde são programas voltados para desenvolver programas. Eu apresento a vocês dois, tenho instalado aqui na minha máquina, o CodeBlocks e o DevC++, porém, eu vou apresentar o DevC++ porque é o que eu utilizo, tá? E isso fica a sua escolha. Eu acho interessante você se instalar para identificar sobre o qual você se desenvolve, qual melhor agrada, né? Apesar de que eu estou com dois aqui, mas não existem apenas esses, existem mais, sem contar no fato de que existem também os compiladores online, tá? Então a ideia aqui é mostrar para vocês aí o site, tá? O site oficial. Aí você baixa, faz o download, instala. Eu não vou fazer isso porque já fiz, já instalei, já tem instalado na minha máquina. Lembrando que é semelhante aí ao CodeBlocks também, ele deve surgir, assim como online. Basta você buscar aqui o compilador para ser online, ele deve aparecer aí, tá? Então, dentro do deve ser mais, é o que eu vou apresentar, deve ser mais, tá? Nossa ideia é aí, que eu estou utilizando aqui como padrão. Então, qual é a ideia desse compilador? Ele é onde você vai escrever, ele vai abrir aí para que você escreva. Então, como é que ela acontece? Primeiro vou falar do compilador e pretendo explorar um pouquinho ainda a questão da sintaxe da linguagem C, tá? Então aqui nós vamos lá em novo, tá? Ele é aberto, vamos lá em novo, projeto, console application, ou seja, aplicação para console, projeto em C, e vou deixar o projeto 1 mesmo. Então ele vai para uma pasta aí, eu vou colocar aqui na pasta documentos mesmo, tá? E salvo. Então ele é apresentado isso aqui. É apresentado essa tela inicial. Então é aqui que vai ser escrito todo o programa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar para vocês aí, falar cada ponto desse, e aí nós escreveremos o nosso Hello World assim, se assim tivermos tempo. Nessa janela aqui, que falam de forma bem básica, que nós temos são linhas enumeradas, e toda vez que você dá Enter, olha só, ela aumenta, tá? Assim como volta também e deleta. Enfim, ela vai adicionando linhas. Isso é interessante para que você se norteie, porque saber onde é que está o problema em alguma determinada linha quando você está compilando, tá? O que nós podemos ver aqui? Então, temos lá a linha 1 até, neste caso, até a linha 12, tá? E o que temos mais aqui? Bom, na linguagem C, ela como toda linguagem, na realidade, né? Como toda linguagem, mas estamos falando da linguagem C, ela utiliza funções, tá? Para poder executar ações. Então, alguém lá em 1972 criou essas funções, colocou-as em bibliotecas, e aí, vamos dizer assim, são utilizadas para fazer N funções aí, aliás, desculpe, N ações. Essa é a linguagem C, tá? É claro que eu fiz um resumo aqui
da linguagem C, que é uma linguagem extremamente muito poderosa, apesar de ser uma linguagem da década de 70, mas é muito utilizada, basta você buscar aí na internet o tanto de possibilidades, ela é absurdamente grande, tá? Então, vou começar aqui pelas bibliotecas, as bibliotecas aqui onde comportam, né? Ou seja, as funções fazem parte. Então, veja, para que o seu programa exista, é necessário uma sintaxe, tá? Deixa eu apagar isso aqui que eu preciso explicar isso aqui. Então vamos lá. Para que você inclua, né, preciso de utilizar determinada função. Então eu tenho que incluir uma biblioteca. Uma função que será muito utilizada é a função, por exemplo, de imprimir na tela, de mostrar alguma coisa na tela. Isso é quase que uma interação homem-máquina, ela tem que ter alguma coisa para que o homem, o ser humano, veja e, obviamente, na linguagem que o ser humano entenda. Então, a biblioteca que tem essas funções é a biblioteca stdio. O que é isso? std de padrão, std padrão, IO entrada e saídas. Então, entrada e saída, tá? Aqui está toda a questão do função para mostrar alguma coisa, função para guardar alguma coisa, enfim, todas as bibliotecas relacionadas, aliás, perdão, todas as funções relacionadas a essa biblioteca de entrada e saída, elas estão dentro dessa biblioteca. E a forma de você dizer para o programa, para o compilador, que vai utilizar essas funções, é essa forma aqui que o C entende. Identifica como hashtag jogo da velha cerquilha aqui, com a palavra reservada include, e aí entre os sinais maior que menor que, a biblioteca com a extensão h.h. São arquivos de cabeçalho, tá? Então ela vai ficar aqui no início do programa, tá? No início da escrita, quantas bibliotecas forem necessárias, tá? Então a biblioteca stdio, entrada e saída, ela está aqui porque no programa que iremos escrever, como a grande maioria, será utilizada a função que faz parte dessa biblioteca, tá? Então, para que você não tenha muita dificuldade, considere, vai escrever alguma coisa na tela, faz isso aqui. Caso não tenha, vocês podem ver que isso aqui foi o que foi apresentado para, na hora que eu abrir, deve ser mais, é o que deve ser apresentado para qualquer um que fizer essa abertura inicial. Então ele já traz, já estão incluídas as duas bibliotecas, tá? stdio e stdlib, ambas .h. Então eu estou explicando que as funções de entrada e saída estão nesta biblioteca, tá? E iremos utilizar. Todo programa existe espaço para que seja feito comentário. Você quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa sobre uma variável, sobre um procedimento, você quer dizer o que acontece ali, quer dizer que aquilo tem a ver com alguma coisa, tem a ver com outra coisa. Então é desta forma que se faz um comentário. O que é isso? Quando o compilador for rodar, ele desconsidera tudo que tiver dessa forma. Tudo que tiver escrito entre essas barra, asterisco ou barra, ele não compila, ou seja, isso não é um problema. Aqui são os comentários, vou até deixar aqui, comentários. Tudo que ficar aí não vai ter problema. Comentários. Como eu falei, outra forma de colocar comentário também é desta forma aqui. Aliás, aqui é só duas. Então veja que ele não vai ter problema nenhum. Então vamos lá, recapitulando. Precisamos de biblioteca.
porque na realidade precisamos de funções que fazem parte de determinadas bibliotecas. Então, neste caso aqui, iremos fazer o nosso Olá Mundo. Para isso eu preciso escrever alguma coisa na tela. Para escrever alguma coisa na tela, eu preciso de funções que fazem parte da biblioteca stdio, ok? Então, seguindo a sequência aqui, é apresentada uma função, e toda função ela tem a função em si, não pode escrever de forma diferente, a função em si e abre e fecha parênteses. É onde são colocados parâmetros da função que se está trabalhando. Neste caso aqui, esta função ela sempre deve, se não aparecer, deve ser inserida. É a função principal, tá? E dentro da função principal, que ela é colocada entre chaves, ou seja, a função principal. Não vamos atentar muito para esse int agora não, tá? Vamos entender assim, precisamos de uma função principal, toda função, independente de ser principal ou considerarmos chamar o que tiver aqui dentro de função secundária, ela tem o nome da função, você tem que chamar o nome correto, escrever o nome correto e vai ter um abre parênteses, abre e fecha parênteses, e dentro podendo ter ou não parâmetros, tá? Então, aqui dentro das chaves é onde de fato você vai escrever o seu algoritmo. Neste caso aqui, nós iremos escrever, eu quero que apareça na tela o Olá Mundo. Então, uma forma de escrever, de apresentar, de mostrar alguma coisa na tela é utilizando a função printf. Olha só, parêntese. E nesta função, tudo que você colocar entre aspas duplas, ela será apresentada como texto. Lembrando que não aceita acentuação, tá, pessoal? Se eu colocar acentuação aqui, vai aparecer um caractere estranho. Mas vamos se atentar para a acentuação. Não vamos atentar para a acentuação agora. Vamos atentar apenas para o que de fato representa esta questão de função aqui, tá? Então, olha só. Temos a função printf, o texto Olá Mundo, e toda vez que você encerrar, ou seja, finalizei, era só isso mesmo. Olha só, ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula aqui. Veja, ele já trouxe um ponto e vírgula aqui. Esse retorno zero, pessoal, ele está aqui por conta desse int aqui, que é de inteiro mesmo, tá? Mas não vamos atentar para ele agora. Vamos atentar apenas para a função principal. Então, tudo que você quer que aconteça vai estar entre chaves dessa função. Então, função main, parêntese, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Tudo que tiver dentro das chaves é o seu principal, tá? Se fôssemos pensar em uma forma mais física, nós teríamos aqui o armário e aqui teríamos as gavetas, tá? Portanto, o que esse programa aqui está dizendo? Ele está dizendo que quando nós executar, ele é para apresentar um Olá Mundo e fechar. Como é a forma que nós fazemos para fechar? Colocamos lá a função system e dentro, como parâmetro, nós colocamos pause, ou seja, pause isso. E aqui não esquecendo nosso ponto e vírgula. Portanto, aqui está um programa, nosso primeiro programa, e aí eu vou rodar e vocês verão o que vai acontecer. Então, como é que você faz depois, terminou o seu programa, escreveu o programa? Claro que não precisa se preocupar, porque ao longo dos vídeos aí agora, nós iremos sempre estar fazendo vídeo aqui dentro do C++. Deve ser mais. Então, vai haver sempre essa questão do executar, do salvar, enfim, atualizar. Então, é interessante aqui. Então, veja, estou falando da sintaxe como é, tá? Sintaxe é a inclusão de bibliotecas para que se use funções dessas bibliotecas. É necessário ter uma função
principal, todas as funções ela vem com parâmetro, abre parênteses, fecha parênteses para parâmetros, e chamando isso de função secundária, nós temos a função secundária dentro da função principal, main. E aí cada uma função dessa ela tem sua forma de, sua sintaxe própria, ou seja, seus parâmetros. Neste caso aqui, veja que está dentro do parênteses. E neste caso, para a printf, o que tiver entre aspas duplas será mostrado na tela. Esse retorno zero, vocês não precisam se preocupar agora, porque ele tem a ver com esse int de inteiro, tá? Mas falamos de outra função, sintaxe. Olha só, parâmetro dela é pausa, ou seja, deu uma pausa em alguma coisa. E aí aqui, ponto e vírgula para encerrar. Acabou, está feito o nosso programa. Então vamos aqui na função agora de compilar para ver se teve erro. E como fazemos isso? Vamos lá em executar. Ele deve pedir para salvar. Então vamos compilar. Olha só, pedir para salvar que eu vou colocar aqui teste. Esse é editável, vou botar aqui teste 1. Vou salvar também em documentos. Teste 1, olha só, ele está dizendo o seguinte: não houve nenhum erro, certo? Resultados da compilação, não houve nenhum erro, nenhum warn. A saída, ele está dizendo aqui, tá? Fui lá para o projeto 1, tá? O tamanho e o tempo que levou. Agora nós precisamos rodar, tá? É como se você clicasse 2 vezes e depois eu mostro. Isso aqui já criou um executável, já criou um programa executável, um arquivo executável, que basta você clicar e ele vai rodar, ele vai fazer exatamente isso aqui, olha só. O que ele está dizendo aqui, pessoal, não foi um problema de escrita, não foi nada. Foi que o antivírus, na realidade, eu vou desabilitar ele aqui, porque eu preciso fazer uma atualização nele, e aí não vou perder a aula por isso. Agora ele deve rodar, então você vai lá em executar, olha só. Olha só, olá mundo, tá? Baixou aí esses traços e aí aperte e pressione qualquer tecla para continuar. Então vamos lá. Se eu bloquear aqui, olha só, se eu colocar aqui como comentário, se eu comentar essa aqui, ele já vai dar erro, tá? Olha só, compilar, eu vou direto, olha só, já deu erro, tá vendo? Tá dizendo, olha só, que a printf ele desconhece, ele não reconhece, por quê? Porque ele vai buscar a printf em algum lugar e esse algum lugar não está declarado aí, ele não está incluso aí, tá? Então veja, a printf é uma função que faz parte da biblioteca stdio. Eu vou voltar aqui e esse erro vai ser resolvido, tá? Olha só, compilar. Ó, o erro já foi resolvido. Eu vou comentar essa aqui, ou seja, não vou deixar aqui, não vou querer que ele busque ela. Então, quando eu vim aqui em compilar, ele, olha só, ele apresentou outro erro. Por quê? A função system, ela está inclusa nessa biblioteca aqui, tá? Então, eu vou tirar novamente. Vamos agora e ele vai, olha só, compilar, ele vai. Ó, sem erro, tá vendo? Então, veja que é necessário incluir essas bibliotecas, não são apenas essas duas, existem outras, mas para entradas e saídas já expliquei. E aí, para que ele possa rodar sem problema, sem dar erro, como foi mostrado aqui, tá? Então, aqui o que acontece? Eu vou fazer só um fechar aqui rapidinho, para não se alongar muito no vídeo. Olha só, inclusão de bibliotecas, tá? Comentários, qualquer que seja, a inclusão da função principal main, tá? Entre chaves, e aí falando em função, utilizando o termo secundário, a função secundária, neste caso aqui, de impressão na tela, tá? Retorno zero por conta de inteiro aqui. Esse system pause, a função system pause, ele dá uma pausa, ou seja, ele para o programa.
ok? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil o conteúdo e que de fato tenha agregado valor ao seu conhecimento, tá? A ideia é sair do V0, então na próximo vídeo aí já devemos avançar um pouquinho mais, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço a todos.